Aqui é o irmão Rosimar do canal Nas Páginas da Bíblia. E dessa vez vamos falar sobre um tema muito importante aí, que é sobre quem eram os saduceus, né? Essa escola aí judaica que permaneceu aí antes de Cristo, durante seu reinado e que se extinguiu aí logo após a queda do templo. De acordo com a Bíblia, os saduceus eles são descendentes de Zadok. Zadok é um personagem bíblico que a gente encontra no Antigo Testamento, no Reino Unificado, né? O Reino Unificado foi o período onde Saul, Davi e Salomão governaram Israel durante os 120 anos, né? Ele viveu no período de Davi e Salomão e é citado em 1 Crônicas, capítulo 12, do versículos 26 a 28, né? Ele é descendente de Arão, filho aí de um dos filhos de Arão, chamado Eleazar. E ele é um sacerdote legítimo, né? Zadok foi um sacerdote legítimo da linhagem de Arão, né? Na qual era permitido e venerados em Israel. E os saduceus, a palavra saduceus se origina aí de Zadok, né? O Sadoc, os saduceus, né? Sacerdote da linhagem real. Ocorre que no período Macabeus, durante aí o segundo século antes de Cristo, foram criados partidos religiosos, né? Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, no quinto século, os judeus ficam sem templo e agora eles, querendo adorar o Deus de Israel, eles criam os partidos, criam as sinagogas, bem como também os partidos religiosos, no qual os saduceus, os descendentes de Sadoc, aí vai ser mencionado já no Novo Testamento, certo? Uma coisa importante a respeito dos saduceus é que o escritor Flávio Joséfo, na sua obra História dos Hebreus, no livro 18º, né, no livro 18, Joséfo, o grande historiador, nos dá uma pincelada muito importante. Abre aspas, veja só o que diz Joséfo. A opinião dos saduceus é que as almas morrem com os corpos e que a única coisa que somos obrigados a fazer é observar a lei, sendo um ato de virtude não tentar exceder em sabedoria os que ensinam. Os adeptos dessa seita são em pequeno número, mas ela é composta de pessoas da mais alta condição. Quase sempre nada se faz segundo o seu parecer, porque quando eles são elevados aos cargos e às honras, muitas vezes, contra a própria vontade, são obrigados a se conformar com o proceder dos fariseus, pois o povo não permitiria qualquer oposição a estes. Então, de acordo com o relato aqui de Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, diz que eles eram em pequeno número, porém tinha grande autoridade política, né? Era um grupo aí abastados, né? Segundo Joséfo. Na Bíblia Sagrada nós vimos o que José falou e o que a Bíblia também fala em Mateus, por exemplo, em Mateus 22, 23, confirmam a crença dos saduceus em não acreditar em ressurreição, né? Veja só, Mateus 22, 23. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição. Então, os saduceus, eles eram uma espécie de céticos na época, né? Em contraposição com os fariseus, que criam sim na ressurreição. Nós vimos também que a influência desse grupo foi bastante feroz aí na perseguição na igreja ainda no primeiro século, aproximadamente no ano 33. Veja só o que diz aqui o capítulo 4 de Atos, sobre a prisão de Pedro e João depois da cura do coxo. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os saduceus e o capitão do templo,
E os saduceus, perdão, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinasse ao povo e anunciasse a Jesus a ressurreição dos mortos, certo? Então eles não estavam gostando nada do que Pedro e João estavam falando a respeito de Jesus, né? Claro, Pedro fez um discurso e no discurso de Pedro, Jesus ele foi ressuscitado e isso causou injúria, de acordo com a crença dos saduceus que não criam na ressurreição, né? Nós vemos também Atos capítulo 23, que os saduceus confrontam ali o apóstolo Paulo sobre a questão da ressurreição, né? Paulo foi ser julgado e na sua defesa ele apela para os fariseus, né? Veja só o que diz aí em Atos capítulo 23, versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então a divergência entre os fariseus e saduceus é que os fariseus acreditavam na transcendência, eles criam no mundo espiritual. Eles criam tanto na ressurreição, eles criam nos espíritos e em anjos. Isso os fariseus, os saduceus discordavam disso. Eles eram uma espécie de céticos na época. Então, queridos, um breve resumo aqui de quem eram essas pessoas, né? Eles surgem ali basicamente no segundo século, da linhagem aí de Sadoc, né? Descendentes posteriormente de Arão. E nos segundos séculos, aí, na fundação das sinagogas, surgem também o grupo dos saduceus, né? Os saduceus tinham uma curiosidade também muito importante, né? Eles não criam na lei oral, como os fariseus, né? Eles só criam naquilo que ele tocava, né? Na lei escrita, nos pergaminhos, na Torá. Enquanto os fariseus criam tanto na lei escrita quanto na lei oral. Então, os saduceus eram os céticos que perseguiram Jesus e a igreja, e eles foram extintos aí, de acordo com a história, no século I ainda, depois da destruição do templo, né? Pois eles eram zeladores do templo. E quando o templo cai no ano 70 pelo general Tito, também se acaba aí a dinastia dos saduceus. Valeu, fica com Deus.